Olá, bom dia, tudo bem? Vamos continuar com as nossas aulas. Hoje uma parte prática aqui demonstrando o monitor e a calibração de um monitor de uma colhedora de grãos, uma prática muito comum hoje dentre usuários das ferramentas da agricultura de precisão. Então nós já falamos na parte teórica dos componentes da colhedora, dos componentes necessários para obter um mapa de produtividade e agora nós vamos detalhar aqui a parte do monitor. Então vamos lá. Então, um dos objetivos que nós já vimos do mapa é obter a variabilidade, né, e conhecer a variabilidade. A gente observa aqui, né, o processo de colheita, né, de uma máquina, onde a gente observa o molinete tocando na parte superior da cultura, conduzindo para dentro da plataforma, uma plataforma tipo draper de esteira que puxa a planta para o interior da plataforma que vai para o canal de alimentação. Aqui a gente vê uma máquina operando com piloto automático, onde o operador tem livre acesso ao painel de controle para executar as tarefas de controle da máquina e observação de todos os parâmetros. Então o direcionamento fica por conta da máquina, enquanto o operador pode cuidar de outras coisas. Você vê uma colhedora com sistema de manchezinho, tá? Um joystick para fazer alguns controles, levantar a plataforma, parar, avanço, retorno da máquina. Então, vamos continuando aí para entender desse monitor. Então, o objetivo é entender hoje esse monitor de produtividade e as suas funcionalidades em uma colhedora, tá? Vamos lá falar sobre ele. Então, na parte da cabine, como nós já vimos, né, nós vamos ter basicamente ali um sistema de controle da máquina, tá? Meio tipo de um manchezinho, de um joystick, onde ele tem diversos controles e funcionalidade da máquina, levante da plataforma, acionar o piloto, né, como diversos instrumentos de identificação e sinalização da máquina e o monitor de produtividade. Na verdade, ele é um monitor multitarefas que pode ser configurado. Então aqui a gente vai ver esse monitor aqui, tá? Em funcionamento. Nós estamos na colhedora. Nós estamos observando aqui nesse monitor, né, a parte da rotação do motor da máquina, a velocidade da rotação de trilha. Aqui nós estamos com a rotação, né, está apontando aqui o rotor do motor, a velocidade do rotor de trilha, né, está trabalhando a 1000 RPM, tá, até porque é a veia, precisa de bastante rotação, a abertura do batedor, tá, do cilindro com 13 mm, a velocidade do ventilador da limpeza, está mostrando o uso do piloto automático que está ligado, além das peneiras aqui. E aqui a gente observa o direcionamento da máquina, a colheita da aveia, o direcionamento dela para o interior da plataforma e a máquina se deslocando sozinho com o uso do piloto automático aqui com o sinal RTX, um satélite geoestacionário, né? A máquina está trabalhando a casa de 5 km por hora, porque minimização de perdas, né? Estão trabalhando com grão pequeno. Esses funis aqui mostram os diferentes tipos de perda, tá na trilha, nas partes internas, lá traseira da máquina e o sistema de retrilha. Você vê que no cilindro não praticamente perda zero, um pouco de perda apenas lá nas peneiras superiores, nas peneiras, por causa da ventilação, né, um grão pequeno, e aqui um pouquinho de perda na retrilha. Então é isso que a gente observa nesse monitor 1 aqui. Então a parte de perdas, né, é algo muito sensível que a gente tem que tomar cuidado, porque é a última operação do processo, todo e qualquer grão que ficar ali é uma perda e é perda de dinheiro. Então a máquina tem nessa parte de baixo aqui nesses funis a indicação das perdas. Então a gente observa aqui uma perda muito baixa. À medida que a máquina começa a perder, esse funil vai se enchendo até o ponto que ele passa para amarelo e vermelho, indicando uma perda muito elevada, e a gente tem que reconfigurar a máquina. Um dos problemas pode ser, por exemplo, a velocidade. Aqui nós estamos com velocidade baixa, né, boa para a colheita. Você vê que as perdas estão baixas. Então as principais perdas a gente observa nesse funil central aqui justamente é as perdas nas peneiras superiores, que a perda de trilha praticamente é zero, e há um pouquinho apenas de perda na retrilha, mas também é pequeno. Então a gente observa as perdas, né? Então está mostrando aqui o funil. À medida que a máquina está deslocando, aumentou-se a velocidade da máquina justamente para demonstrar que quando você aumenta, as perdas tendem a quase ao limite máximo, né? Chegando quase ao nível vermelho, a máquina aumentamos a velocidade, ela aumentou as perdas. Então tem que se observar. Pode ser que não seja só a velocidade, pode ser outros fatores de regulagem, tá, que estão acontecendo. A gente pode observar aqui nesse painel no executar 1 também
né, que nós estamos coletando dados. Estou com o GPS ligado e estou com o piloto automático ligado também, e está indicando aqui para nós. Então, uma das coisas que a gente observa, a gente já viu nos outros vídeos, é o piloto automático, né? Eu engato ele no manche aqui, tem um botãozinho aqui, quando eu alinho ele com a máquina, depois de ter feito o primeiro percurso, eu clico nesse botão, ele alinha a máquina e ele vai me mostrando as passadas que eu estou fazendo aqui, né? As passadas adjacentes aqui, à medida que ele vai se deslocando. O executar 2, tá? Nós estávamos trabalhando com o executar 1, que é a primeira tela do monitor. Estamos no executar 2. Aqui a gente vê os dados da propriedade, da cultura que está sendo colhido, tá? E a gente observa que é importante para nós a umidade e o rendimento seco do que está sendo colhido. Então a gente vê aqui que está colhendo milho com 12,6% de umidade, está rendimento médio aqui de 5.500 quilos por hectare, né? 5,5 toneladas por hectare. O executar 3 mostra o piloto, tá? E algumas das suas funcionalidades, como o próprio caminhamento e também a possibilidade de fazer o ajuste lateral. O que é esse ajuste lateral? A máquina está se deslocando aqui e você consegue deslocar a máquina alguns centímetros para a direita e para a esquerda em função de talvez alguma faixa que beiradinha que ficou aqui sem pegar. Você pode direcionar a máquina um pouquinho para a esquerda e ela vai pegar o que ficou faltando. Então, é um ajuste fino do alinhamento da máquina. Você consegue fazer aqui no executar 3. O executar 4, eu já tenho aqui algumas regulagens da máquina, né, que nós observamos, como velocidade do rotor, abertura do batedor, rotação do motor, velocidade do ventilador, aberturas da peneira superior e da inferior, além da angulação da peneira em função da inclinação da máquina. A gente consegue ver essas regulagens. Estamos no executar 5, então aqui tem os componentes da máquina, tá? Que normalmente a gente viria no painel de um veículo convencional, como horas do motor, rotação, temperatura do óleo, da água, nível de combustível, voltagem da bateria, horas de debulha, carga que está sendo no motor, as temperaturas, tá? De óleo hidráulico, diferente tipo de óleo, a temperatura aqui da debulha e a temperatura aqui da caixa de câmbio. Então são o controle da máquina aqui, né? A gente pode observar todo o seu funcionamento no executar 5. O executar 6 eu tenho mais características do piloto automático da máquina, né? Mostrando que está utilizando um sinal RTX, satélite geoestacionário, está mostrando qual que é o erro do posicionamento que está aqui, tá? E mais algum ajuste lateral. Então, e aqui a gente observa, tá? A máquina, né, de deslocamento, a gente tava fazendo um trabalho aqui na fazenda, né, gravando esses vídeos, e também de oportunidade de pilotar a máquina e fazer as calibrações e ajudar no processo de colheita aqui, né? Vocês estão vendo, estamos trabalhando com a colheita da aveia, né, a máquina aqui com o piloto automático ligado, e a gente tava lá ajudando. Tá, aqui então nós vamos fazer um resuminho aqui do monitor, tá? A gente vai acompanhando aqui, nós vamos explicar. Aqui nós estamos no executar 2 aqui, né, onde nós estamos vendo o rendimento da umidade, o rendimento de colheita, tá? E aqui voltamos ao executar 1 para iniciar o processo. Então, aquela tela inicial onde eu tenho as rotações, a abertura, as perdas, tá, na trilha, nas peneiras e na retrilha, as rotações, tá? E aqui está mostrando que está engatado o piloto e o sinal DGPS. O executar 2 são aqueles dados que nós vimos de umidade, rendimento úmido, rendimento seco, né? Está fazendo a correção aqui, uma vez que o mapa e os dados tenham sido calibrados, e mostra os dados do produtor, propriedade, cultura, que está sendo colhido, tá? O operador e a área que já colheu até o momento. Tá? Então é isso que nós estamos vendo aqui. Tá? Mostrando o milho aqui e o operador. Então essas são as informações desse executar 2. Passando para o executar 3, aqui nós temos o piloto automático, né? Os detalhes do piloto automático.
né? Nós estamos numa faixa reta aqui, estão vendo aqui a máquina se deslocando, essa é a linha que está em vermelho, é a linha que nós estamos fazendo o deslocamento da máquina com o piloto automático. Tá, aqui nós estamos mostrando que está engatado e eu consigo aqui fazer aquele ajuste lateral que nós comentamos. Eu consigo deslocar a máquina para a direita e para a esquerda, tá, para fazer os pequenos ajustes finos no direcionamento, talvez uma pequena faixa que ficou sem colher na passada anterior. Então eu consigo ajustar essa máquina. Vou executar 4 no próximo vídeo. Então vou executar 4, que é esse que nós temos aqui. Vocês observam que as rotações do motor, do ventilador, as aberturas da peneira e os ângulos da peneira em relação à máquina. Tá? Além da velocidade do rotor, a abertura do batedor, a área colhida e a área total colhida até o momento. Aqui é o 5, né? Executar 5, a gente vê os componentes da máquina, hora do motor, RPM, horas de debulha, carga, diversas temperaturas dos óleos da máquina, todos registrados aqui neste executar. Como a gente observa aí, ó, nível de combustível. Então esse aqui são as funções do executar 5 deste monitor. Isso vai variar um pouquinho de fabricante para fabricante, mas acredito que as funções básicas serão similares. Executar 6, mais uma vez o piloto automático, mostrando que nós estamos utilizando o sinal RTX. O erro está na casa aqui, ó, centimétrica, ó. Vocês podem ver o erro variando aqui à medida que a máquina desloca, mas é um erro centimétrico, tá? Bem baixinho. Como vocês podem ver, ele está engatado. E eu tenho aqui a faixa que eu estou trabalhando. Então são funções do executar 6, né, que a máquina está, e o executar tá voltando aqui para executar 2, tá, e o executar 1. Então passamos aqui as principais funcionalidades de um monitor de produtividade. E o calibrar. Para fazer a calibração, nós precisamos ter as informações dos dados reais da colheita, seja da umidade, seja da produtividade. Então, é a necessidade de colher um graneleiro ou vários graneleiros, ir até um armazém, fazer a pesagem, obtenção dessa umidade e retornar com os dados para calibração. Eu abro uma tarefa na máquina de calibração, colho um pedaço, uma tarefa de calibração, colho, descarrego, volto com esses dados. Então, aí a gente vai no item calibração e vai calibrar milho, produtor, fazenda, divisa. Primeiro a gente sempre calibra a umidade. Então a umidade que o monitor estava reconhecendo é 12,4. Você vai vir e vai inserir aqui qual que é a umidade que você viu lá, por exemplo, 13%. Insere os 13% aqui, ele vai calcular a porcentagem de erro e vai recalcular para todos os dados. Aí coloca a tarefa de calibrar, sim, calibrar. Depois de calibrar a umidade, se calibra o rendimento, que é a produtividade. Mais uma vez ele puxa automaticamente os dados que foram inseridos aqui. A gente tinha aqui, ó, 26 toneladas, dado real foi 25 ponto alguma coisa nessa calibração aqui, 25 e pouquinho. Então ele deu um erro aqui estimado de 4%. Calibrar, sim. Então a gente calibrou essa tarefa. Ao fazer essa calibração da tarefa, a gente sai dessa tela e vai na tela de gerenciamento de dados e manda aplicar para todas as outras tarefas, para tudo que já foi colhido. E aí eu consigo calibrar o monitor inteiro. Tá? Então aqui eu estou no gerenciamento de dados e aí eu mando aplicar esses dados, aqui ó, tarefas, eu mando aplicar a todos. E aí ele vai fazer essa calibração em todas as tarefas e dados já colhidos que estão aqui gravados no monitor. Tá? Então a gente abre uma tarefa, como vocês estão vendo, a gente criou aqui, ó, na hora que estava colhendo, a tarefa calibração aveia. Então a partir dela que a gente vai calibrar esse monitor. Tá? Então a gente abriu uma tarefa, né, vai colher uma faixa, um graneleiro, 2, 3, justamente para fazer a calibração da máquina, que é o que deve ser feito no primeiro momento. Tá? Então uma vez eu já criei a tarefa, e aí eu paro de colher e aí eu vou inserir
né, a fazer a calibração. Então nós calibramos, tá? Nós criamos a tarefa de calibração, tá? Nós estamos aqui, a máquina está parada, e aí nós vamos agora em novo, tá? Nós fechamos aquela tarefa de calibração, à medida que nós criamos uma nova tarefa. Agora eu vou em voltar ali e eu vou entrar aqui, ó, na parte da calibração. Então agora eu vou puxar aquela tarefa que eu tinha criado anteriormente, lá no vídeo anterior. Já puxei ela, vou no avançado, tá? Aí cultura é aveia, mas só o registro que ficou errado. Tá? Aí o produtor, fazenda, o campo, que aí é o talhão que nós estávamos escolhendo. E aí a tarefa, vamos puxar aquela tarefa que era a tarefa calibração, que é a que a gente tinha criado para fazer as cargas para obter o valor real. Então a umidade que o monitor registrou foi 11,8. E é quando a gente digitar o valor aqui que veio real de campo, real lá do armazém ou da própria propriedade que tem um medidor de umidade, eu insiro esse valor e ele vai calcular o erro. Então a gente fazendo aqui 11,8, que seria o mesmo valor, seria um erro zero. E aí, se a gente insere um outro valor, como vai ser demonstrado aqui, normalmente é muito difícil acontecer de dar o mesmo valor, a gente insere o valor real que foi medido lá no armazém ou pela umidade, então ele já me apresenta o erro aqui que vai corrigir em 5% todos os meus dados que foram colhidos até o momento. Aí calibrar sim, ok, e aí você tem que, ele já fala, ó, você tem que ir lá no gerenciamento de dados e aplicar, depois para todos. Então faço da umidade, vai dar ok aí. E aí agora a gente vai para o rendimento, que está aqui embaixo, a tela do rendimento. Vamos agora para o rendimento. Avançado, mesma coisa, ele já puxa as informações que eu calibrei da umidade. E ele vai ficar esperando aqui agora para a gente inserir o valor real da produtividade do que foi colhido. E a gente insere o valor real. Que tem que digitar em tonelada, a gente tinha digitado em quilos, você vê que deu um erro de 99. Tem que digitar em toneladas, 1,91 toneladas, 1910 quilos. Você vê que ele apresenta um erro de 0,1%. Calibrar, sim. Ele avisa mais uma vez, você tem que entrar lá em gerência de dados e mandar aplicar a todos. Então a gente sai dessa tela e vai lá no gerenciamento de dados, que está no próximo vídeo. Vamos passar aqui. Então aqui a gente continua, né? A gente tinha parado com o rendimento, 1910, tinha dado 1% de erro, a gente vai no voltar e vai lá agora em gerenciamento de dados e vai inserir, né? E vai mandar ele aplicar essa calibração para todos. Para todos, olha lá. Ó. Ele vai aqui, ó, avançou, foi em aplicar. E aí ele vai pegar a cultura, que é aquela tarefa de calibração. Aí tá milho, CCM, mas era aveia que a gente estava colhendo. O campo é a cascata que a gente estava talhão. Tarefa, só tinha uma tarefa que a gente ia nesse pendrive que a gente estava colhendo e vai aplicar calibração. Sim, os dados de calibração para as tarefas selecionadas serão sim. Ele aplicou em todos. Tá? Então ele já está trabalhando agora com os valores reais aqui de umidade aqui. Então esse é um dos passos que nós demonstramos aqui da calibração, tá? E a gente vai fazer isso também para a produtividade. Tá? Vou aplicar em todos e aplicar. Então é isso, os passos de calibração do monitor. Então a gente calibrou a máquina no primeiro momento, fez o processo de colheita, controlou as perdas e aí a gente vai descarregar. Tá? Aqui um vídeo demonstrando justamente a descarga. Essa descarga pode ser andando, pode ser parada.
da máquina. Você observa aqui fazendo a descarga. Tá? E quando a gente observa aqui atrás do banco do operador, a movimentação do produto dentro do graneleiro, ó, que está sendo descarregado lá na caçamba, na carreta graneleira. E o controle se dá justamente pelo manche aqui, onde eu consigo posicionar o braço, né, esse tubo de descarga, e também acionar o tubo de descarga. Então é isso. Eu espero que vocês aproveitem essa aula, façam bons estudos. Tchau e até a próxima.